tá? E acho que vai ser bem legal aí para... vamos começar a falar de os ciclos de Big Data com Machine Learning, melhor dizendo, né? Tá? E as coisas vão clareando mais para vocês. Ano passado a gente falou bastante de inteligência artificial, né? Eu acho que foi legal isso, e eu gostaria de conectar a área de Big Data, começar a fazer a transição. Falei de IA, hoje eu vou falar de Big Data com Data Science, que tem a ver com Machine Learning, tá? E vou orientar vocês, a gente vai finalizar orientando a questão dos projetos que vocês têm já para entregar semana que vem, certo? Vamos lá, então vamos avançar, vamos perder mais tempo. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo o Marcelo aqui? Positivo. Vamos lá, então. Eu estou na sequência 4, tá, pessoal? Está lá na parte 2, sequência 4. É o assunto que nós vamos tocar hoje aqui. Então, pessoal, precisamos fazer a transição. Aula passada a gente falou de inteligência artificial, falamos um pouquinho da máquina aprendendo. Foi bem bacana, viu a discussão com vocês aí. Vamos avançar mais um pouquinho e falar dessa tal área Big Data com Data Science, né? Essa coisa... Ou Data Mining, né? O que é isso aí? Vamos lá. Vocês já entenderam que estamos vivendo uma explosão de dados, né? Vou ficar lendo isso aqui, porque isso aqui é mais para dar uma impactada na nossa discussão aqui, né? Vocês sabem que nós estamos falando de quantidades absurdas de dados, né? E cada vez mais a gente usa desktop, cada vez mais a gente usa mobile para fazer as coisas. Então, isso tudo vai provocando, assim, uma capacidade da tecnologia estar presente na vida da gente impressionante, né? Então, o resultado disso é que nós temos a explosão de dados, o Big Data, né? Professor, dá licença rapidinho, 2 segundos. Você disse que esse arquivo que você está passando é o qual? Semana 4? Ah, porque não está lá. Sequência 04, né? Não está então, lá. Isso. Dá uma olhadinha, por favor, vê se você encontra. Não está. Está aqui, ó. Lá na mineração de dados, a geral, né? Arquivos. Aí vocês têm aqui, ó. Eu já estou entrando aqui, parte 2, tá? Eu estou nessa aqui hoje, ó. É o que eu vou tocar hoje. Essa aqui, tá? Você não está aparecendo para nós, senhor. Acho que você precisa liberar para nós, né? Como assim? Professor, não está aparecendo. Eu não sei se a Natália está no grupo, mas ela está com dificuldade de entrar. A Natália? Todos vocês estão com dificuldade de ver a parte 2 aqui? Não está aparecendo. Não, eu achei essa parte aí. Tenta atualizar, tá? Tá lá no geral. Por favor, Okay. Os outros testem também, por favor, vê se... Professor, também achei aqui. Tá. Vou dar atualizado no meu aqui. Dá uma atualizada, qualquer coisa eu coloco aqui no chat, tá bom? O material para vocês poderem acompanhar, não tem problema. Porque o Teams, ele tá meio esquisito mesmo. A Natália, é isso? Vamos chamar a Natália? Ela tá online? Vamos ver aqui. Eu chamo a Natália. Tá. É Natália Marques Marinho, né? É isso? Não, não é não. Não é a Natália Marques Marinho, não? Ai, caramba. Bicho, chamei errado. É Natália Nascimento. Eu só sei o primeiro nome. Sobrenome eu não sei, não. Não, tá aqui, ó. Natália Nascimento, pela fotinho. Importante colocar uma fotinho aí, viu, gente? Apareceu. Natália Nascimento, tá aqui, ó. Tá vindo aqui. Apareceu? Ah, tá bom. Apareceu, acabou de aparecer aqui, obrigado. Legal. Às vezes acontece, viu, Marco? Dá um F5 da vida aí, ele, né? Não, que bom que deu certo. Muito bem, vamos lá. Então, a gente tem aqui unidades de medidas, né? A sequência 04. Eu coloquei para vocês unidades de medidas aqui, para quem não conhece, para vocês terem uma noção do tamanho do que a gente está vivenciando, né?
a gente fala que o Twitter gera 17 terabytes todo dia, poxa, terabyte está aqui, ó, por dia, né? É um absurdo de volume de dados, tá? Bom, vamos em frente. Aqui é uma outra coisa que eu acho que é legal comentar. Big Data trabalha pelo menos com 3 vezes, né? Um alto volume, alta variedade de dados e uma grande velocidade de geração desses dados. Por outro lado, já puxando um gancho para a nossa mineração de dados aqui, olha que curioso isso, ó. 1 em cada 3 líderes de empresas frequentemente tomam decisões baseadas em informações que eles não acreditam ou não têm. Gente, olha que absurdo, tá? Nós estamos falando dessa década que nós estamos vivendo agora, tá? Eles ainda tomam decisões e informações que eles não acreditam. 1 em cada 3 decidem com base em informações que eles não acreditam. Isso aqui é um estudo que a IBM fez, eu fiz um curso de Data Science e certificação pela IBM, não sei se eu já comentei com vocês, tá? E eu fiz um treinamento lá, um mês em São Paulo, depois uma parte online também, e me certifiquei, né? 1 em cada 2 líderes de empresas dizem que eles não têm acesso à informação que eles precisam. Olha para vocês verem. Então, 1 em cada 2 diz que eles também não têm acesso. Quer dizer, e 83% dos CIOs, que são os caras da área de TI, os executivos de TI, citaram que BI e Analytics, que é inteligência de negócios e Analytics, faz parte do que eles querem fazer. Ou seja, quase todo mundo quer colocar isso, né? Então, para vocês verem. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que boa parte dos dados são não estruturados, unstructured, né? Então, é comum a gente trabalhar com dados não estruturados, né? E o mundo estruturado, vocês já fizeram o fundamento de Big Data comigo, que é aquele mundo comportadinho, tabelas, né? Só 20%, os outros 80% vem do mundo, tudo quanto é tipo de dados. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, já da motivacional aqui de mineração de dados, olha como é que é importante a parte de análise de mineração de dados. Existe um gap de percepção entre o que as empresas acreditam e o que, por exemplo, os consumidores acreditam, os clientes acreditam, tá? Olha aqui, as empresas fizeram um estudo também, um estudo da IBM, desse curso que eu participei, tá? Que 73% dos clientes estavam interessados em aprender sobre novos produtos. Isso aqui, gente, foi um estudo muito amplo que foi feito, né? Observe que quando vocês olham a escala de importância, o que está lá em cima é o mais importante, aqui embaixo é o menos importante. 61% dos clientes estavam interessados no mercado americano, interessados por desconto. Enquanto que o top 1 aqui que a empresa acreditava é que o cliente queria aprender sobre novos produtos. Olha só, hein? Então, existe um gap de percepção entre o que a empresa pensa será que a empresa conhece o cliente? Isso é o que a empresa pensa sobre o cliente dela. Isso daqui é o que o cliente quer. É verdade também que não ficou tão fora, tá vendo? A desconto é 61%. E aqui também bateu 61%, né? Então, não ficou muito fora. Só que na escala aqui da empresa, o desconto ficou lá embaixo, tá vendo? Né? Tem outros itens que estão acima. Então, isso pode, quando você tem um gap de percepção, o que é gap? É uma diferença, um distanciamento, né? Você toma decisões erradas, né? Você vai fazer investimento em quê? É melhor oferecer mais desconto. Não, o cara tem, ó, quantas coisas antes que ele tem que pensar até chegar aqui no desconto, né? Então, a empresa, ela prioriza errado, né? Então, e vocês sabem muito bem, não é diferente na vida da gente, que priorizar a gente faz o tempo todo, porque os recursos são escassos. Por exemplo, o tempo é um recurso, então você tem que priorizar, ou eu faço uma coisa ou outra, então você prioriza aquilo que é mais relevante para a sua vida. Na empresa não é diferente, dinheiro não é ilimitado, lógico, tempo também, muito menos. Então, assim, você tem que sempre priorizar. Então, esses gaps de percepção são muito comuns. Vamos avançar mais um pouquinho. Existe isso aqui é década de 90, tá?
uma abordagem tradicional, dos dados estruturadinhos, bem comportadinhos, chamado Business Intelligence, tá? É a abordagem tradicional. O que o Big Data está trazendo hoje para a gente? Uma abordagem um pouco diferente, ou bem diferente, em que a gente não só faz as perguntas em cima do que já existe de estrutura tradicional, mas o Big Data também ajuda você a ser exploratório, né? Essa é uma abordagem diferente que eu vou procurar ensinar vocês também agora, pegar aqueles dados que eu ensinei vocês em fundamentos de Big Data e aplicar análise em cima deles, tá? Bom, aí a área que nós estamos falando agora, hoje estamos na segunda aula, Data Mining, mineração de dados. Hoje o termo mais moderno para isso é Data Science, tá bom, pessoal? É Data Science. Então, a gente está trabalhando, na verdade, eu vou usar o termo Data Mining, evidentemente, para ter coerência com o nome da disciplina, mas hoje se fala mais em Data Science, tá? Você vai achar menos sobre Data Mining, tá? É muito mais ciência de dados hoje, né? Que é um processo de descoberta de conhecimento por meio de técnicas computacionais, tá? A gente define primeiro objetivos, seleciona dados, pré-processa esses dados, transforma, minera e apresenta. Todas essas etapas nós vamos fazer na nossa disciplina, tá? Toda nessa disciplina de mineração de dados, até minerar e vou ensinar vocês a interpretar, tá bom? A primeira etapa é definir objetivos, né? Primeiro tem que compreender o seu problema, sua aplicação, definir os objetivos, qual tarefa, né? Então, e a técnica mais apropriada para aquela tarefa. Por exemplo, eu quero agrupar clientes, encontrar grupos de clientes, ou eu tenho uma técnica, ou técnicas específicas de mineração, de data science, para fazer isso. Então, uma vez eu defino uma tarefa de interesse, com base nos meus objetivos, lá a área de marketing fala, puxa, eu quero fazer segmentação de mercado. Beleza, então sua tarefa é agrupar, né? Na literatura chama-se agrupamento. Então, nós vamos ver quais técnicas ou algoritmos de data science que dão conta de fazer agrupamento. Vocês estão entendendo? Depois eu vou selecionar os dados que eu quero, isso é uma etapa muito importante, limpar e tratar esses dados, tá? Para que a gente possa extrair informação. Depois eu posso transformar esses dados, né? Eu acho que isso também é muito, muito importante. Muitos dados precisam ser transformados. Muitas vezes você pega só um conjunto daquilo que você está interessado para que você tenha objetividade, para não se perder, né? Então, isso é muito comum, tá? Então, é só pegar um pedaço, né? Redução significa isso. Eu tenho lá 300 atributos, eu vou pegar só 20. Eu posso trabalhar com geração de dados, transformação. O dado é numérico, eu vou transformar em categórico, né? E aí a gente começa a entrar na parte do data science aplicado mesmo, tá? Fazer mineração, certo? Ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeito? Estão me ouvindo direitinho? Sim, dá pra... Então tá bom. Estamos ouvindo, professor. Legal. É porque eu tive a impressão que tinha caído aqui. Legal. Bom, depois que eu gero um modelo, por meio da mineração, por exemplo, uma árvore de decisão, um agrupamento, né? Algum modelo com base na técnica que eu apliquei, agora eu posso interpretar. Vamos supor que eu faço agrupamento de clientes. Eu vou interpretar. Faz sentido? Esse grupo aqui significa o quê? Esse outro grupo significa o quê? É uma possibilidade, né? E vou avaliar isso, tá? Então, interpretar e avaliar, né? Então, tem várias aplicações de data mining, né? Eu vou usar o termo data mining, pessoal, ou data science, para mim serão sinônimos, tá? Análise de mercado, análise de crédito, tendências, retenção de clientes, medicina. Nossa Senhora. Algumas dificuldades para trabalhar com isso, né? Você tem grandes bases de dados, então vocês têm que saber lidar com isso no sentido de extrair só os atributos que interessam, ou então tem que saber lidar com isso.
dados inconsistentes. Às vezes a gente tem a impressão que os dados estão disponíveis e estão ok. Puxa, quantas vezes eu vi um gráfico bonito e falei, que gráfico bonito, mas sem vergonha. Eu não confio, às vezes, nos dados que estão ali. Como representar esse conhecimento, né? Fazer a integração de mais de uma fonte e tal. Então, aqui é um pouco do que a gente já falou, tá? Aqui um pouco da evolução, acho que deixei a título de histórico. O que a gente está trabalhando hoje na mineração de dados, né? Antes eu só conseguia totalizar e fazer trabalhos clássicos de processamento de dados. Hoje a gente já está falando com análise preditiva, né? Isso resume um pouco o que esse quadro mostra para a gente, tá bom? Hoje a inteligência artificial, que é o data science aplicado, né? A gente pode dizer que o data science aplicado é um pedaço da inteligência artificial aplicada, ela é mais prospectiva, né? Eu consigo analisar também pensando lá na frente. Antes eu perguntava qual o total, nos anos 60, 70, 80, né? Qual o total do rendimento isso era possível já na década de 60, olha que beleza, né? Principalmente 70, tá, pessoal? Agora eu já pergunto outra coisa, olha a pergunta que tem aqui, ó. Por que alguns produtos são mais vendidos na região sul? Tá vendo a diferença? Então a gente começa a responder outras perguntas mais importantes na área de negócio, em outro nível, né? Bom, a área de mineração de dados, ou data science, tá? Mineração de dados, data mining. Eu preciso de conhecimento na área de banco de dados, eu passei uma base para vocês na disciplina de fundamentos de Big Data. Eu preciso de estatística, vocês vão reparar que nós vamos usar conhecimento na área de estatística aqui nessa disciplina. Fiquem tranquilos que eu vou procurar explicar os conceitos antes de aplicar, e qualquer dúvida vocês fiquem à vontade para perguntar, tá bom? E vamos usar machine learning também, né, os algoritmos, tá? Então, isso aqui eu já dei base para vocês lá em Fundamento de Big Data, falei de projeto de banco de dados, criação de tabelas, NoSQL. Lembra que eu ensinei vocês lá? O Renan, tem um Renan aí, que é o Renan, não é o Renan Felipe, não, o outro Renan. Né, Renan? Hoje nós falamos disso, né? Foi a aula de hoje, né? Da organização, né? Isso, na forma de tabelas e tal. Essa galera aqui já fez, tá, Renan? Então, eles já fizeram bons projetos, inclusive, viu? Uma sala que fez bons projetos. Interessantes mesmo. Parte estatística vocês já tiveram, inclusive, disciplina nessa área, né? E agora a gente vai procurar juntar essas coisas e aplicar machine learning. Tá entendendo como é que nós estamos caminhando? Vocês estão fazendo MAVE, cara. Que isso? Que é top. Nós vamos ver coisa boa. Bom, outra coisa que eu queria mostrar para vocês no dia de hoje é o modelo CRISP, tá? Aí a gente falou um pouco, entendeu um pouco do que é o data mining e tal. Existe um modelo de trabalho para data mining chamado CRISP. CRISP-DM, tá? É o Cross Industry Standard Process for Data Mining. O que é isso? Né? É um padrão cruzado, né, da indústria, para um processo de padrão cruzado da indústria para data mining, tá? O que é isso? É o seguinte, até o ano de 2009, a coisa era zoada, né? Já quase 11 anos aí. Como assim zoada? Não tinham etapas ou fases bem definidas para um projeto. Cada um fazia de um jeito e tal. Então, como a indústria precisava avançar nesse sentido, a indústria, quando a gente fala indústria, não é fábrica, entendeu? É no sentido mais geral da palavra, tá? As empresas, de uma forma geral, precisavam avançar nisso. Então, surgiu esse modelo aqui, o modelo CRISP. Qualquer projeto de data mining, e nós vamos seguir esse modelo CRISP, que é um modelo mundial, tá, pessoal? Padrão mundial. Nós vamos seguir aqui também, tá? Primeira fase é essa aqui, Business Understanding, Data Understanding, e assim por diante. Eu vou explicar cada uma delas agora. Vamos lá. A primeira fase de qualquer projeto de data mining é Business Understanding. Eu preciso entender os dados que eu tenho, né? Ou melhor dizendo, o negócio e os dados que ele gera, né? Logo em seguida, aí sim, entender os dados, né? Então, eu entendi o negócio, agora eu vou entender os dados gerados por ele,
né? Legal, eu vou mexer com a área de data, de marketing, né? Que legal, então, marketing, mas que tipo de marketing? O marketing, legal, marketing de cauda longa, por exemplo. Legal, como é que é o marketing de cauda longa? Né? Não, é um marketing para aplicações web. Como é que é isso? Então, eu entendo a área de negócio primeiro e descrevo bem. Ao entender bem a área de negócios, eu consigo identificar os dados, entendo os dados, o que eu faço com esses dados, os dados que estão disponíveis, quais estão disponíveis, como estão disponíveis, de que forma estão disponíveis, a qualidade disso. Muitas vezes a gente questiona, aliás, muitas vezes mesmo, puxa, será que eu posso confiar nesse dado? Eu estou montando todo um trabalho de data science, data mining, vou analisar esses dados, mas será que esses dados são confiáveis para análise? Então, é sempre uma dúvida, tá? Depois é uma etapa chamada Data Preparation, ou Data Preparation, como vocês preferirem, tá? Em que vocês vão trabalhar esses dados. Por exemplo, tem dados aqui que tem sujeira. E na área de vocês, manufatura avançada, isso é muito possível acontecer. Por quê? Imagina sensores. Uma hora pode dar uma pane. Em alguns momentos isolados do dia, por uma série de razões, que vocês devem saber melhor do que eu, porque vocês estão estudando isso, o sensor pode dar problema, não pode? Sim ou não? Pode. Não, falhas de operação, o desgaste do sensor. Não só uma vez, bem mais de uma vez. Bem mais de uma vez. E eu vou jogar esse sensor fora ou eu vou descartar aquelas leituras errôneas? Vai descartar as leituras. Então, aí esse item 3 aqui, exatamente, Data Preparation. Eu vou procurar identificar aquilo que é leitura fora do padrão, errônea, tá zoada, e vou aproveitar o que tá bom. Faz parte de um processo de Data Preparation, né? Eu posso fazer preenchimento de dados também, tá? Depois nós vamos falar com mais cuidado sobre isso, tá, pessoal? Mas é importante que vocês já tenham em mente que vai ter uma etapa nossa aqui, que vocês vão fazer Data Preparation, tá? Avançando mais um pouquinho, pronto, os dados já estão prontinhos para trabalhar. Eu vou fazer o chamado modeling. O que é modelagem? Modelagem é basicamente aplicar as técnicas de data science, mineração de dados, são sinônimos, já falei para vocês, para mim aqui. Então, eu vou aplicar, testar, calibrar parâmetro e gerar ali o modelo. Por exemplo, os grupos, né? Os grupos de clientes. Ou uma predição, olha, o ideal é você parar para fazer manutenção das máquinas, vai precisar fazer a manutenção da máquina em 20 dias, né? Então, a gente trabalha com o modelo. Avalia esse modelo, tem técnicas para avaliar a qualidade desse modelo que foi gerado, então eu vou avaliar, isso aqui é um bom modelo, eu posso confiar. Por que eu posso confiar? Tem técnica para fazer isso, vou ensinar. E, por fim, fazer o deploy. O que é o deploy? É implantar isso de fato. Então, você gera aquele modelo e fala, poxa, e agora? Como é que alguém vai usar isso? Então, existe um processo de deploy, aí envolve um pouco mais, é uma coisa um pouco mais delicada, porque envolve um pouco mais de conhecimento computacional. Vou procurar mostrar alguma coisa para vocês nesse sentido, tá? De como entregar para o cliente, tá certo? Gente, essa apresentação, ela mostra para vocês exatamente esse universo, tá? Era a minha intenção hoje, mostrar para vocês esse universo, né? Do Big Data, já começando a fazer transição para o Data Science, tá? Então, mostrar para vocês que eu preciso entender, vamos lá, que existe, então, o ciclo, né, que vocês estão vendo aqui, e hoje ele é baseado em quê? É baseado no CRISP, tá? Vamos focar o CRISP aqui, ó, tá aqui, ó. É focado no CRISP. Esse gráfico, ele é muito importante, tá? Quando a gente vai trabalhar, a gente parte fazer o quê? O Business Understanding, certo? Vamos entender o negócio primeiro. Ô, louco, professor, mas eu estou fazendo um curso de manufatura avançada. Gente, qualquer área de tecnologia, ela atende o negócio. Não importa o que o cara está estudando lá, ADS. É para atender o quê? Para atender o negócio. O cara está estudando tecnologia em banco de dados. Para quê? Para atender negócio. Ele está estudando manufatura avançada. Para quê? Para atender negócio. Tá?
necessidades da empresa. Então, tudo parte do entendimento do business, tá? Qualquer coisa diferente disso, você vai fazer algo irrelevante para o negócio, tá? Corre o risco do cara vai falar para você, para que serve isso que você está fazendo aí? Isso não tem valor para mim, tá? Isso é muito importante. Depois, hein, você entender os dados e procurar entender os dados gerados por esse negócio, chega a ponto de você ter que construir ou contratar serviços de software para coleta de dados. Bom, eu preciso de dados para trabalhar com data science, óbvio, já falamos disso já. Como é que eu vou trabalhar com modelagem de dados sem dados? Só que sempre tem que ser dados reais, não vou inventar dados. Aí eu vou preparar esses dados, né? Tem várias técnicas que nós vamos comentar, né? E, por fim, modelagem e evaluation. O deploy é um tópico mais adiante, vamos ver se a gente consegue cobrir também. Mas, com certeza, até o evaluation, nós vamos tranquilo, tá? Beleza, pessoal? Alguma pergunta por enquanto? Sim, professor, rapidinho. Então, já que estamos falando de dados exorbitantes que você passou no começo lá, sim, eu nunca vi de perto, nós conhecemos kbyte, megabyte, gigabyte, agora petabyte, exabyte. Que tipo de hardware armazena esse tipo de dados tão gigantes possíveis? Zettabyte. Qual o hardware que obtém esses dados? Excelente. Eu vou tentar achar uma imagem rápida aqui, tá? Eu vou te apresentar, só um instante. Ok. Pergunta, viu? Legal. Muito legal mesmo. Olha só que legal, acho que já tem um aqui que vai ilustrar muito bem. Vai tomar um susto. Eu não sei se dá para... eu vou compartilhar novamente a tela. Na verdade, Marconi, são clusters de equipamentos. Clusters são agrupamentos. Aqui eu peguei um exemplo, o primeiro que veio, tá? Okay. Tá vendo esses nodes aqui, ó? Tá vendo? Sim, sim. Cada carinha desse daqui é um computador. é uma unidade de armazenamento. Então, é uma estrutura grande, tá? Aqui em cima você tem o quê? Softwares que você pode desenvolver, BI, a parte de data science. BI é aquela estrutura mais tradicional que ainda existe, tá? Bancos de dados relacionais. Você tem aqui Analytics, que é mais data science mesmo. Algumas aplicações que você pode construir, todas elas acessando esse cara que é um master aqui, ó, que é um principal. Esse cara acessa um aparato aqui, olha o MongoDB aqui, ó, Oracle, Teradata, vários tipos de SGBDs, tá? Que, tá legal isso aqui, viu? Achei assim, foi a primeira. Dados de IoT, tá vendo? Tem de diversas fontes, né? Então, isso tudo armazenado, aqui tem uma estrutura de computação de hardware e software. Mas só para te dar uma noção, a Sadia, no Brasil, Sadia, marca, né, de alimentos, ela tem uma aplicação de Big Data que eu tive condições de conhecer, inclusive o diretor de tecnologia deles é uma pessoa conhecida minha. Aqui eu acabei clicando aqui. E esse cara, ele tem 24, olhe bem, 24. Tá aqui, ó. 24 equipamentos só para armazenar. Você vê uma estrutura absurda mesmo, tá? É o maior que eu já vi rodando até hoje, tá? Em termos de Brasil. Pode existir outros, mas tô falando de empresa, tá, pessoal? Agora, os bancos, com certeza, também têm coisas gigantescas, assim, de armazenamento. Eles trabalham muito com dados, né? Esses caras sabem mais da nossa vida que a gente, você sabe disso, né?
Imagina. Você imagina. Então, nós estamos falando de um cluster de equipamentos só para atender Big Data da empresa, tá? Imagina o investimento que ele faz. Aí você fala, vale a pena? O que você acha?